4 estratégias de leitura que o Bill Gates utiliza e você pode utilizar também. É isso mesmo que você ouviu. Se você quer aprender quais são essas 4 estratégias que o Bill Gates utiliza na leitura que você também pode estar aplicando, então vem comigo que nesse vídeo a gente vai falar sobre elas e você vai entender um pouco como que você consegue aplicá-las na sua rotina, beleza? Então sem mais enrolação, editor, coloca a nossa vinheta aí para começar nosso conteúdo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Renan Alves e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre 4 estratégias que o Bill Gates utiliza para ler livros e como que ele faz essas estratégias, tá bom? Então antes de começar o conteúdo, vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e também deixa o like no vídeo, beleza? Bom, começando o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre esse cara que é esplêndido, que é o Bill Gates, né? Basicamente, para quem não conhece o Bill Gates, ele é o cara que criou a Microsoft, que é o Windows. Então, não precisa comentar muito, né? Acho que todo e qualquer computador que você olha por aí, você vai ver lá o Windows, e se você vê o Windows, quem criou isso foi o Bill Gates. Bem básico. E o Bill Gates hoje, ele é um cara que ele tá mais trabalhando na parte de filantropia, né? Ele tá querendo resolver problemas do como o mundo, parte de energia, parte de doenças que a gente tem aí como um todo, como poliomielite. Então, ele tá sendo um cara que tá buscando resolver problemas no mundo como um todo. E aí, uma das coisas que ele faz é justamente, ele tem essa parte dele de filantropia, ele tem a grana que ele vai ali investir nos projetos e vai conversando com as pessoas, buscando ali iniciativas também, ajuda de outras pessoas para que consigam juntar esse dinheiro e resolver esses problemas, né? E ele faz muito isso para resolver o mundo como um todo, mas também no tempo livre ele lê muito mesmo. Estima-se que por ano ele lê 50 livros. 50 livros. E aí, fazendo aqui uma divisão bem básica, tá? Se a gente fosse pegar esses 50 livros que ele lê, dividir por 12 meses, por mês ele lê 4 livros por mês, tá? E aí, a gente sabe que um mês tem 4 semanas, então a cada semana ele lê um livro. É absurdo, é muita coisa. Então o cara ele é referência nessa parte de leitura, tá? Para quem já assistiu aquele documentário dele, O Código Bill Gates, que eu inclusive fiz um vídeo aqui falando desse assunto que é bem legal, ele tem um tempo que ele fala, que é o tempo de leitura dele. Ele pega, se não me engano, no começo do ano dele, e aí ele leva uma sacola com vários livros que ele quer ler, né? Ele vai para uma cabana, certo? Uma cabana numa casa que ele tem no interior dos Estados Unidos, que eu não sei onde que é agora, enfim. E só tá ele, os livros, e ele começa a ler todos os livros que ele separou nessa cabana. Então ele fica num local isolado de internet, isolado de notícias, de nada. É só ele, livro e natureza. E ele fala que isso é uma das coisas que fazem com que ele tenha esse desenvolvimento cerebral, né, de leitura, porque tá só ele, livro e mais nada, não tem nenhum barulho de carro, de manchete, de notícia, de nada, é só ele, livros e a natureza, tá? Então, isso é uma das coisas que ele faz bastante, tá bom? Você não precisa entrar nesse nível de detalhe, tá? Mas é uma das coisas que eu vi no documentário que é bem legal, tá bom? Mas as 4 estratégias que ele indica são estratégias fáceis e simples e que qualquer pessoa consegue anotar, tá bom? Consegue anotar e também aplicar. Então, pega um papel e caneta pra gente começar a falar sobre essas estratégias, beleza? Então, a primeira estratégia do Bill Gates é anotações. Cara, essa aqui é bem tranquila, tá? Fala assim: uma das estratégias mais eficazes de Gates é fazer anotações enquanto lê. Ele costuma escrever perguntas, comentários ou conexões com outros assuntos nas margens dos livros ou em caderno separado. Então, cara, a gente sabe que durante a leitura a gente vai tendo ali várias ideias, né? E aí, o que ele sugere? Que você anote isso, né? Que você pegue esse conteúdo, anote do seu jeito, para que você reforce o que você está lendo. Então, toda vez que você começar a ler alguma coisa, lê ali aquela página, aquele parágrafo, enfim. Teve alguma ideia? Parou, escreve, pode ser num papel, pode ser num bloco de notas do celular, enfim. Escreva de uma forma que você não perca aquele raciocínio. Eu confesso que eu faço isso
um pouco, tá? Não faço muito, mas é uma coisa legal porque você anota bastante seu raciocínio e você fica com aquele conteúdo bem fresco na sua cabeça. Inclusive, eu vou até ver se eu faço mais disso, porque muitas das vezes que a gente tem essas ideias, a gente fala, pô, essa ideia é boa, né? Aí você lê, aí você fala, depois eu vou anotar. Aí você já tá lendo e vê uma outra ideia, e você já perdeu a ideia anterior. Então, tem esse raciocínio de você começar a ler e anotar para você não perder essas ideias. Essa ideia que você teve hoje pode acabar sendo aí uma parte que você vai utilizar na sua vida lá na frente. Então, leia, anote e vá guardando as suas anotações. Perfeito? Estratégia número 2, e essa aqui eu confesso que é um pouquinho polêmica, tá? Que é, comprometa-se a terminar os livros. Para Gates, terminar os livros que começa é fundamental. Ele acredita que só assim é possível compreender completamente a visão do autor e absorver as nuances do conteúdo, tá? E aí ele fala também, abandonar uma leitura no meio pode significar perder insights valiosos ou conexões importantes, que muitas vezes só se revelam nas últimas páginas. Isso aqui ele tá falando a verdade, tá? Porém, entretanto, todavia, contudo, brincadeira. Mas assim, uma coisa que eu falo muito pra vocês não se apeguem ao livro caso vocês não consigam ler ele todo. E por que eu falo isso? O livro, dependendo da forma que você lê e o conteúdo, talvez você não esteja ali preparado para ler aquele livro naquele momento. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a faculdade, eu estava lendo livros na parte de hábito, parte de rotina. Eu não tinha esse foco muito de livros de faculdades em si, né? Gerenciamento, livros de planejamento, de produção, enfim, que é a faculdade que eu segui, né? Então, se fosse começar a ler esses livros antes da faculdade, eu ia pegar e falar, pô, que livro chato, mano, eu ia deixar de canto. Né? Só que, com o tempo que eu fui fazendo na faculdade, eu tive que ler esses livros. Então eu comecei a incluir aquele tipo de conteúdo na minha rotina. Qual é o ponto disso? Se você às vezes está começando a ler um livro e você não está entrando no assunto, cara, a pior coisa é você ler aquele livro e você ficar forçando ele, né? Então, se você não está se encaixando, fecha o livro, deixa ele de canto e vai ler algum outro livro. E, obviamente, no futuro, quando você tiver passado por alguma outra experiência, tiver ali tido alguma outra parte que você fala, não, agora eu posso voltar para aquele livro? Traz ele de novo e aí você começa a leitura novamente. Obviamente, você vai terminar o livro, só que não naquele momento. Você pode terminar ele daqui a algumas outras semanas, alguns outros meses, mas você precisa terminar esse livro, justamente para que você finalize o raciocínio do autor, né? Que nem o Gates falou. Então tem essa mentalidade de que, ok, talvez não seja o momento de eu ler o livro agora. Fecha ele, deixa de canto, vai ler outro livro da sua lista. Quanto tempo você vai passando, você vai lendo, pô, lembra aquele livro lá atrás? Traz ele de volta e aí você consegue ler ele novamente com mais facilidade. Afinal, você passou um tempo, você já amadureceu sua cabeça e tá na hora de você voltar a ler aquele livro, tá bom? Eu faço isso bastante, tá? O livro que eu não leio, eu deixo ele de canto, vou ler depois e aí eu vou seguindo com outros livros, até porque a lista é grande, né? Se a gente for ver aqui, a gente vai ter livro para ler até dizer chega. Então, tem essa mentalidade. Leu o livro, gostou? Segue. Não leu? Guarda ele para ler numa próxima oportunidade. Show? Estratégia número 3, relacione o novo ao que você já sabe. Um dos truques mais poderosos de Gates é conectar os novos conhecimentos aos que ele já possui. Ao fazer essas associações, o aprendizado se torna mais significativo e duradouro. Então, você está lendo algum livro que é relacionado a hábitos, atrele aos hábitos com que você já tem. Algum livro de rotina, atrele a rotina que você já tem. Livro de faculdade, a faculdade que você faz. Então, faça esses links, né, essas associações, para que fique muito mais fácil para você se encaixar na leitura. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler os livros de uma forma que eu penso assim. Pô, será que eu consigo aplicar isso na minha rotina? Será que encaixa? Será que não encaixa? Então, eu mesmo já vou tendo essa rotina de ler um livro, aplico. Leio o livro, aplico a uma coisa que eu vivo, uma coisa que eu vi. Vá fazendo esses links, né, que é uma espécie de mapa mental. Então, pega o conteúdo, linka com aquilo ali. Pega esse conteúdo, linka com isso. Vá juntando o conteúdo para que você entenda aí como que tá na sua mente e você vai ver ali uma série de associações e aí você vai ter esse conteúdo muito mais fácil armazenado na sua cabeça, tá bom?
E a estratégia número 4, reserve períodos específicos para ler. Cara, também é bem bacana isso. Então, tem ali períodos no qual você vai ler os seus livros. Então, Pô, eu gosto de ler de manhã, eu gosto de ler à tarde, eu gosto de ler à noite. separe períodos para você ler livros, tá? Então, toda vez que você for começar a ler um livro, minha sugestão é leia esse livro no mesmo horário toda a vez que você tiver na sequência. Então, eu leio o livro de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Semana toda, um exemplo. Então eu vou ler toda semana às 7 da noite, um exemplo. 7 da noite na segunda, 7 da noite na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Por quê? Porque para o seu cérebro fica mais fácil você assimilar essa rotina, você assimilar esse hábito, porque todo dia às 7 da noite ele vai falar assim, opa, hora da leitura. E aí você vai, pega o livro e lê. De noite, de manhã, de tarde, enfim. Tenha seu horário fixo, tá? E além do horário, obviamente, tenha um local fixo também. Eu acho que um local também é importante, bem bacana, tá? E que seja um local confortável e silencioso. Isso aqui é bem importante, tá? Confortável e silencioso, porque você vai começar a ter esse hábito. Então você precisa ter um hábito no qual você se sinta confortável e a mente seja tranquila para você somente focar e ler o livro. Lembra que eu falei da cabana do Bill Gates? É isso que ele faz. Então, ele lê esses livros, no caso, uma semana específica na rotina dele para que ele foque somente nesses livros. Ele lê outros livros em outros lugares, obviamente, mas essa semana específica ele fica ali focado, lendo livros na cabana dele. Inclusive, se você não assistiu o documentário, assista que é bem bacana, tá bom? Esse documentário é show de bola e tá na Netflix, tá? Então, reserve tempos para você ler, tempo, local e também seja um local silencioso, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já aplica essas dicas, se você já não aplica, como é que você faz na sua rotina, tá? Comenta aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho, beleza? E antes de você ir pro próximo vídeo, vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você não perder as notificações e também deixa o like no vídeo, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, tá bom? Um grande abraço, pessoal, tamo junto e até mais, falou!